deputados, sobre a prestação de contas, obviamente que destaco o parecer do Revisor Oficial de Contas, que é relevante quando se procede a esta apreciação da gestão do ano de atividade do município, ou melhor dito, no setor empresarial municipal nos termos da lei. Já ouvi vários números, o que é complicado porque os números estão escritos. Eu admito que os documentos são complexos, mas não são palha. São os documentos que as regras legais determinam no POCAL e que obrigam, aliás, que eu espero que sejam respeitadas por todos os órgãos da administração do poder local democrático e não interpretadas de outra maneira, de forma diversa, porque ela pode criar consequências danosas para quem fizer esse caminho. Não são pagos, são documentos contabilísticos. Há que dizer que alguns podem ser maçudos, poderia haver um simplex com mais determinação, mas enfim, no Estado de Direito Democrático são as regras. E, primeira nota, a seguir ao certificado, ao parecer do Revisor Oficial de Contas, quero dizer é que a equipa técnica que se ocupou desta prestação de contas é uma equipa de profissionais que o fazem e fizeram com profissionalismo. Daí, quem tiver o cuidado de ler os documentos verá que não houve, da parte do Presidente da Câmara, exatamente porque pretende respeitar o princípio legal da segregação de funções, não há interferência, podia dizer-se, artificiosos ajeitamentos na prestação de contas. Elas estão assim de forma seca e pura, como devem ser apresentadas as contas. Clarificação. O superávit gerado é 29 milhões de euros. Já ouvi aqui vários números. 29 milhões de euros foi o superávit gerado neste ano económico e que tem como fundamentação não a preocupação, mas uma assunção de responsabilidades de políticas públicas. Como se recordarão, quando tomámos posse neste mandato, o nosso país estava sob o garrote da Troika, do Fundo Internacional e de outras coisas. É a segunda vez na vida pública que me defrontei com isso. Nessa oportunidade, nessa circunstância, nesse espartilho, no Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, conseguimos fazer aprovar em pleno, com apenas 28, em mais de 1.300 delegados, com apenas 28 abstenções, uma estratégia política do poder local democrático que confirmava este desidrato. Nós, autarquias, nós, municípios, estamos em condições de dar o nosso contributo para que Portugal se liberte do garrote da Troika, que nos aperreia, que provoca desemprego, que aumenta as dificuldades das pessoas e das instituições. Quando isso foi afirmado e aprovado, houve algumas pessoas também no nosso país, em vários sítios, em várias circunstâncias, que sorriam de forma matreira, desconfiados a pensar, estes tipos fazem o que é o costume, que é o esbanjamento, eles querem outras coisas e tal. Sem ser os holandeses. Eu vi o holandês a geniar nesse domínio. Assumimos politicamente este projeto. Comprometemos politicamente perante todos os órgãos de soberania ao longo deste nosso mandato. A nível institucional, nacional e a nível de cada autarquia. Este desidrato foi assumido por todos os responsáveis políticos de todos os partidos políticos com representação democrática nas autarquias locais. E por isso, mal fora que o município onde eu tenho a responsabilidade máxima, ser Presidente da Câmara, não desse o exemplo. No conjunto, Portugal consegue criar condições, estar em condições de se libertar das sanções penalizadoras para as pessoas pelo déficit excessivo, graças muito ao contributo, ao tal superávit gerado pelo poder local democrático com enorme responsabilidade, muitas vezes contrariados, mas assumimos que esta era o desidrato de interesse nacional. Portanto, é uma questão política. Graças ao trabalho feito, contribuímos no conjunto com 700 milhões de euros
para atingir aquilo que hoje se conhece como resultados que nos permitem libertarmos-nos desse garrote que aperreia sobretudo as pessoas, mas também as instituições. Aliás, se os demais setores do Estado, designadamente o setor empresarial do Estado Central, se designadamente os institutos públicos, se designadamente todos dessem um contributo neste sentido, nós hoje podíamos estar exatamente já numa curva ascendente, libertadora, emancipadora, capacitados para vencer em escassos meses aquilo que ainda dificulta a vida das pessoas. E o que é que dificulta hoje a vida das pessoas? É a precariedade no emprego. Nós assumimos, e os documentos que hoje vêm à Assembleia Municipal é para criar condições, por exemplo, para assumirmos nos nossos quadros as pessoas que estão a trabalhar para nós a título precário. Está na documentação, no quadro pessoal, a revisão, o conjunto de documentos que aqui estão são o resultado de um intenso trabalho com uma dinâmica, com uma determinação, com uma orientação que tem a ver com isto. As pessoas têm direito a viver num estado mínimo de felicidade. Nós somos responsáveis por isso, mas a obrigação de fazer tudo isto ao nosso alcance para atingir esse objetivo. E assim estamos a trabalhar. Claro, estamos a trabalhar com outra consciência sobre as nossas responsabilidades. Não é a primeira vez que, como autarca, a Câmara de Coimbra tem as contas que tem e, portanto, elas estão aqui, mas, por favor, não se chateiem, porque isso será uma ofensa a todos os profissionais que trabalharam nisso, e foram muitos, e com grande profissionalismo e capacidade. O que nós assumimos também foi, além do desígnio nacional, onde participamos honradamente e cumprindo o nosso dever, nem todos o fizeram, e setores do Estado não conseguiram fazer, em especial de algumas empresas públicas continuaram a gerar déficits e artificiosas contas, que eu não chamo palha, mas como artifícios contabilísticos, e pagaremos isso caro, todos os cidadãos contribuintes. Não partilhamos esse ponto de vista, ou essa metodologia de trabalho, mas também organizamos a gestão, a administração pública municipal, tendo em atenção o seguinte: o Portugal 2020, o Acordo de Parceria Portugal 2020, estabelece um conjunto de oportunidades, mas também de constrangimentos. Fazendo parte dos órgãos políticos que operam, que interagem com a estratégia do Portugal 2020, que está em reformulação neste momento, acompanhamos e assumimos um plano estratégico de desenvolvimento urbano, que tem um conjunto de ações que são fundamentais para a reabilitação urbana, para o apoio a empresas, que nos permitem, por exemplo, baixar alguns impostos no âmbito dos poderes municipais e, sobretudo, investimento de requalificação da área classificada Património Mundial da Humanidade. Ora, para fazer face aos investimentos necessários, a Câmara tem de ter condições de registro em fundos disponíveis, de satisfazer as obrigações que decorrem da contrapartida nacional e de se apresentar perante as instâncias, sejam nacionais, sejam instâncias da Comissão Europeia, como uma entidade reconhecida pelo rigor das contas, como uma entidade que é capaz de cumprir e não como os meros pedintes que andam a fazer visitas a pedir esmola. Isso permitiu-nos negociar o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, o financiamento comunitário para o desenvolvimento urbano, num nível bastante razoável. Claro que queríamos mais, mas dentro dos padrões que foram estabelecidos, penso que conseguimos vencer um desafio importante e que tem uma execução continuada, pois há regras deste projeto, até a disponibilização de terrenos onde é caso disso, até a disponibilização de empresas, de notar que há setores do território nacional, incluindo nos concursos públicos que a Câmara lança, ainda há um impacto que nos preocupa, que é do número de empresas concorrentes. Nos concursos abertos é escasso. O tecido empresarial ainda está a reagir e a digerir o impacto negativo da crise fortíssima de que foram alvo. E, portanto, isto vai levar tempo a recuperar. Mesmo assim, estamos em condições de fazer face, por
inteiro às exigências das regras nacionais e comunitárias para executar as operações que nos foram aprovadas no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, que submetemos e foi aprovado pelas autoridades de gestão dos programas operacionais respectivos. Acresce a isso um desidrato importante e que é uma velha questão e, portanto, como acionistas que somos da Oda Barca, tenho a certeza que o barco não vai encalhar, mas vai ter de ter um marinheiro com unhas para saber dirigi-lo. A nossa sociedade da barca, mas se não conseguir, a Câmara dará um apoio para compor o barracão que alguém partiu. Por cima aquilo é lusalita, é melhor tirar antes que alguém seja magoado. Mas, bom, obviamente que o Sr. Deputado Ruanda referiu aqui uma coisa que não deixa de ter de ser de algum modo sui generis. O desassoreamento do Rio Mondego e a construção dos muros da margem direita, que estão em perigo iminente, como aqui foi dito e é reconhecido, de derrocada, é uma operação que ronda os 15 milhões de euros. No âmbito do POCUR, conseguimos o financiamento. Seguindo as regras, está a decorrer o concurso. Está na fase final. Há pouco informaram-me o número de concorrentes na fase final. Eu pensava que era muito mais, eu imaginava que iam concorrer muito mais, porque são investimentos significativos. Enfim, são os que são no concurso. Os júris estão a analisar as propostas. Estamos na reta final da adjudicação, depois de vencer inúmeros obstáculos. Um deles, por exemplo, tem a ver com o impacto ambiental, em que, na fase final da apreciação do financiamento, nos era exigido que apresentássemos um parecer da REN, Rede Elétrica Nacional. E a minha resposta foi, para a entidade do Estado que questionava isso, de facto, é importante esse ponto, mas é uma idiotice. A areia do Rio Mondego é muita, mas não chega às torres de distribuição de energia que lá estão de alta tensão, porque era por causa disso. E depois, há uma questão de princípio político. Recuso-me pedir parecer ao Comitê Central do Partido Comunista Chinês. Porque a legislação que está ainda em vigor, e nós somos um país assim, a legislação vai sendo adotada e depois não é transposta com a atualidade e depois gera empecilhos que chegam a este ponto. Era exigido um parecer da REN, que é uma empresa propriedade parecer direto, do Comitê Central do Partido Comunista Chinês. Mas do ponto de vista de compliance, do ponto de vista das instruções, do print enter, bloqueava o acesso. E, portanto, vencido até isto, e a areia do Rio lá nos chegou, estamos à reta final da adjudicação, o desassoreamento não vai ficar pronto antes das próximas eleições autárquicas, mas a obra vai arrancar com a intervenção da requalificação das margens do Rio. Foi questionada a intervenção sobre o Parque Verde. Claro que o Parque Verde é uma das minhas, é um dos meus afetos. Arrancámos com aquela operação, é verdade, sem selfies, arrancámos com aquela operação há muitos anos, com um empenhamento e alguma utopia, quando poucos acreditavam, mas ele está lá. Alguns contratempos surgiram, é verdade, hão de ser resolvidos. Estamos na fase final de lançamento o concurso está lançado, mas da adjudicação, da requalificação das chamadas docas, que é uma coisa desconfortável. Eles foram desenvolvidas assim, estão no território alegável. O arquiteto Camilo Cortesão e a equipa dele avançaram com uma atualização do projeto que nos dará para o futuro, pelo menos evitará demandas, incluindo algumas de contenda judicial. Também penso que estamos, subindo para o sítio onde não alaga com frequência excessiva, também estamos na reta final, assim espero, de ver dilucidada uma querela que foi e que está a prejudicar a nossa cidade, que é a questão dos Jardins do Mondego. Mas é matéria que está neste momento, continua neste momento ainda, sob jurisdição, sob foro de instâncias judiciais. Eu manifesto-me relativamente otimista sobre este projeto, sobre ele ser desenvencilhado e de uma vez por todas avançar, porque é necessário resolver aquele problema, mas não está nas nossas mãos, e não é por culpa minha, mas alguém tem responsabilidades no que aconteceu e, portanto, o processo está a andar. A ciclovia do Mondego tem financiamento. Uma parte está realizada, outra parte está a concurso por etapas, conforme foi anunciado.
E, portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o que podemos apurar das contas, pondo as coisas no sítio, destacarei a redução da dívida de médio e longo prazo, de empréstimos de médio e longo prazo, foi conseguida graças à eficiente gestão financeira da equipa que me acompanha no município para esse objetivo. Foi garantido o nível de apoio às juntas de freguesia, honrando o compromisso oral estabelecido nesta Assembleia Municipal, quer da partilha de uma parte dos impostos, quer na dotação de apoio de financiamento para as operações das juntas de freguesia. Foi aumentado o ativo líquido da Câmara em 8,349 milhões de euros. Não é suficiente, porque ao aumentarmos o ativo líquido da Câmara Municipal, entre outros aspectos, nós queremos condições para aumentar a capacidade, por exemplo, de contratação de recursos humanos, de que muito precisamos. Foi conseguido a redução da dívida de curto prazo e de médio e longo prazo de modo significativo. Neste ano foram 4,460 milhões de euros. O que não é despiciente. Houve um acréscimo da receita de comparticipação de projetos por parte de fundos comunitários e a antecipação da amortização de empréstimos foi realizada. Houve contenção nas despesas com pessoal. Mesmo assim, pagando o que é devido, sido este princípio basilar, quem trabalha deve ser remunerado pelo trabalho que desempenha, quem trabalha em operações de risco deve ser ressarcido do risco e o subsídio de risco deve ser pago, quem trabalha manejando dinheiro deve receber abono para falhas, quem desempenha funções nos sapadores deve continuar a poder fazê-lo com confiança e conseguimos fazer isso tudo, mesmo reduzindo as despesas com pessoal, ou contendo as despesas com pessoal. Sr. Presidente e Srs. Deputados, não vou aqui referir, porque os documentos informam, o que foi aplicado em educação, em ação social, em transportes escolares, na requalificação das escolas. Os documentos dizem. Agora, o que posso dizer, integrando nas contas, e aqui é uma declaração de interesses, eu juro por minha honra que as contas são boas e estão certas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados.